Olá, este é o programa Prestando Contas e eu recebo no estúdio da TV Alesp o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que vem falar de assuntos do mandato. Bem-vindo, deputado, ao estúdio da TV Alesp. Obrigado, Jorge, mais uma vez pelo convite. O seu mandato está muito atuante e vigilante com relação ao orçamento. A gente sabe que o orçamento são 3 leis, né? Esse ano o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e em 30 de setembro chega a casa a Lei Orçamentária Anual. Mas o que não está na LDO não alcança as demais. Por isso, deputado, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da educação, especificamente o salário do professor, o piso nacional e a LDO. O que ela tem a ver? Olha, nós estamos com uma grande crise aqui no Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo, Jorge, não está pagando o piso nacional salarial, que é instituído por lei federal desde 2008. E é uma lei aprovada, logicamente, no Congresso Nacional e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O piso nacional salarial hoje é de aproximadamente R$ 2.557, que é baixo para 40 horas de trabalho. Ou seja, um professor para trabalhar o dia todo, ele só vai ganhar R$ 2.557. O Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, não paga o piso nacional salarial. Por isso que nós ganhamos uma ação através da POSP, que é o sindicato dos professores da rede estadual. A POSP ganhou uma ação na justiça em todas as instâncias, mas essa ação foi interditada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido do ex-governador Alckmin na época, no ano passado. E há uma liminar, concedida pela ex-ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Isso está pendente, os professores estão sem receber esse reajuste, não é nem um reajuste, é uma reposição para chegar pelo menos no piso nacional salarial. Agora é uma vergonha, porque o estado mais rico do Brasil não paga nem o piso salarial e nem também cumpre a jornada do piso, que está dentro da mesma lei. Então a LDO é importante porque nós apresentamos muitas emendas, no meu mandato apresentou centenas de emendas para corrigir todas essas distorções. Sim, por que o Estado se recusa a pagar? É absoluta falta de recursos na Fazenda? Essa é a alegação? Não tem dinheiro para pagar? Não, o orçamento tem muito dinheiro, na verdade. O orçamento de São Paulo do ano de 2019, deste ano, é de 230 bilhões de reais. A questão é qual o interesse do governo. O governo canaliza uma boa parte dos recursos para os setores empresariais através da famosa desoneração fiscal. Mais de 20 bilhões de reais são canalizados. 20 bilhões? Bilhões, olha. Estou falando de bilhões do orçamento. Que deixaram de entrar nos cofres. Exatamente, pelas isenções fiscais, benefícios fiscais. Agora mesmo Dória quer dar isenção fiscal para as empresas aéreas, as empresas de aviação. No desconto do ICMS, reduzindo de 25% para 12%. O ICMS do querosene em São Paulo. São Paulo não vai ganhar nada com isso, né? E vai contemplar empresas aéreas. Ou seja, nós vamos deixar de arrecadar milhões e milhões de reais só nesse ponto que eu estou dizendo, só na isenção do querosene para beneficiar grandes empresas aéreas. Vamos falar sobre esse projeto e ainda. Esse dinheiro tem que ir para a educação. Sim, é isso que eu queria saber do senhor. No caso da educação básica, o reflexo que tem o piso são R$ 2.557,74. A gente está muito longe ainda, deputado? Na verdade, está longe. E o Estado de São Paulo, ele não está nem... Porque nós temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei contra os servidores públicos. É uma lei que ela engana, desse ponto de vista. Então, o que acontece? É uma lei para arrochar e pressionar para baixo os salários dos servidores. E aqui em São Paulo... Impõe até limites, né? O limite prudencial. Aqui, então, o gasto aqui com a folha do funcionalismo público estadual está bem abaixo do limite prudencial, que poderia chegar no limite prudencial tranquilamente. Sim. Não chega. Então, o Estado de São Paulo trata muito mal, arrocha os salários de todos os servidores do Estado de São Paulo, principalmente os da educação, segurança pública, sistema prisional, todo mundo com salário arrochado. Aí não dá, o governo tem que priorizar, valorizar esses servidores, porque são eles que atendem a população na ponta.
Sim. O piso sobe todos os anos. Não seria possível, inclusive, que o governo escalonasse o aumento até chegar ao piso? Porque um mandato são 4 anos, né, deputado? Não é possível escalonar esse reajuste até chegar pelo menos ao piso? Sim, é possível, havendo interesse político do governo, né, ele faz isso. Eu apresentei um projeto de lei, Jorge, que está tramitando aqui, que obriga o governo a cumprir a database salarial. Também tem a ver com essa questão de salário, que a database salarial é 1º de março, sim, da maioria dos servidores do Estado de São Paulo. E o governo nunca cumpre. Eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte: se não cumprir a lei, então o reajuste vai ser feito pelo piso pelo piso do salário regional. Sim. Do DIEESE. Sim. Mas o Estado de São Paulo é um governo fora da lei, não cumpre a lei do piso nacional salarial, não cumpre a lei não cumpre a database salarial, que é dia 1º de março, não cumpre o piso nacional, sim, salarial, não cumpre a jornada do piso e tantas outras leis. Uma lei que eu aprovei aqui na área da educação especial, a 15.830, não é cumprida em muitas regiões. Essa tem a ver com a quantidade de alunos? Que limita o número de alunos por sala para acabar com a superlotação em salas com alunos com algum tipo de deficiência. O governo só cumpre quando o MP entra com ação, a Defensoria Pública. É um absurdo o que acontece aqui. O Estado de São Paulo é um estado fora da lei, que viola a legislação. O seu mandato está vigilante e, comumente, o senhor usa a tribuna para falar também do desmonte das empresas públicas, o patrimônio dos paulistas, que levou-se tanto tempo para constituir, deputado. O governo Dória apresentou vários projetos de lei que estão tramitando na Assembleia Legislativa. Alguns deles já foram, inclusive, aprovados, né? Na prática, privatizando, entregando todo o nosso patrimônio público para empresas privadas, lucrativas, logicamente. Já foi aprovado o projeto que basicamente privatizou 5 empresas estatais, né, entre elas a Implaza, a Prodesp, a imprensa oficial, que foram fundidas uma na outra. O projeto de lei que privatizou... foi extinta, né? Isso. A Codasp, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola, que era ligada à Secretaria da Agricultura, a CPOS, né, a Companhia Paulista de Obras e Serviços, e a Implaza, né, além da incorporação da Prodesp e a imprensa oficial. Agora chegou o projeto para privatizar a Dersa, já foi privatizado o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico, já foi privatizado o ginásio do Ibirapuera, na verdade todo aquele complexo esportivo, que é um celeiro de formação de grandes atletas, medalhistas. Todo aquele espaço foi também privatizado através de um projeto de lei aprovado agora, inclusive nesta semana. E tem ainda o anúncio da privatização dos presídios, de mais rodovias, mais pedágios, 1.200 quilômetros de rodovias serão pedagiadas no estado de São Paulo, pegando daquele trecho desde Piracicaba até Panorama. Então, o estado está sendo todo entregue para a iniciativa privada. Só chega projeto assim na Assembleia Legislativa. O senhor dialogou muito com os servidores dessas empresas. Qual o clima que o senhor conseguiu captar? Por exemplo, a Codasp, que tinha um papel estratégico que ligava as estradas rurais, o desenvolvimento, inclusive, dos pequenos negócios rurais, os assentamentos, ou seja, a Codasp que fazia a regularização dessas estradas rurais, ligando distritos, né, às cidades. A CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, a própria Implaza, que cuidava do planejamento, as regiões metropolitanas. Então, você não pode entregar o planejamento de um estado para uma empresa de iniciativa privada. A Implaza tem know-how, tem grandes servidores que têm todo um conhecimento acumulado, uma trajetória, e isso vai se perder, você vai perder toda a memória, todo o conhecimento, toda a pesquisa, todo o planejamento entregando para uma empresa privada. Isso também em outras áreas. Como eu falei aqui do Instituto de Botânica, sim, é um instituto que tem pesquisa de ponta, tem a pesquisa realizada dentro do Instituto de Botânica, que fica dentro do Jardim Botânico, tem reconhecimento internacional, grandes cientistas No caso desse projeto que foi aprovado aqui, aliás, por ampla maioria, deputado, o que falar também do Parque Fontes do Ipiranga, né? O Zoo Safari, o Simba, o antigo Fundação Zoológico. Fundação Zoológico, mas parece que foi numa emenda aglutinativa e substitutiva, né? O projeto foi aprovado não de forma como veio do Palácio do Governo. Na verdade, nós não temos nenhuma garantia. Eu acabei de dizer agora que o governo do Estado não cumpre a lei. Ele aprova a lei e não cumpre a lei que ele aprovou, não cumpre a Constituição Estadual, a Constituição
federal. Então, eles tentaram amenizar um pouco para que o projeto fosse aprovado, mas a situação não está resolvida. Nós estamos perdendo, nós estamos assistindo à dilapidação do patrimônio público do Estado de São Paulo. E as demandas colocadas pelos pesquisadores científicos? A gente sabe que aquela área, além de toda a diversidade, ela é também, digamos assim, o pasto, vamos dizer assim, da pesquisa. A pesquisa que está aí há muitos anos. Não se faz pesquisa rapidamente, né? São anos, são décadas, muitas vezes, ali de pesquisa. Você sabe, Jorge, que tem um dado assustador, que eles estão atacando muito a pesquisa. Desde 2003 que eles não estão contratando novos pesquisadores nessa área do Jardim Botânico, no Instituto. Então, já há um desmonte. Agora, eles entregam para a iniciativa privada, não tem nenhum interesse em pesquisar essa área de biodiversidade, de botânica. Então, nós estamos preocupadíssimos. Agora, eu estou entrando com uma luta judicial. Eu estou acionando, junto com todos esses movimentos, uma representação no Ministério Público Estadual, pedindo para que o MP entre na Justiça para a revogação da lei. Assim que elas forem sancionadas pelo governador Dória, nós vamos protocolar as representações, pedindo que o MP entre com uma DINS, né, com a ação direta de inconstitucionalidade em relação ao ginásio do Ibirapuera, em relação ao zoológico, em relação à Implaza. Nós estamos preparando uma luta agora jurídica. Eu quero saber também do deputado Carlos Gianazzi sobre a questão desses ares privatizantes, porque se alega que as empresas eram deficitárias. E as que são superavitárias, como o zoológico? Então, por que se privatiza? Na verdade, o PSDB aqui e a sua base de sustentação, até com a ajuda também de outros partidos, como o Partido Novo, o PSL, tem um fetiche pelo mercado, um fetiche pelas privatizações, pelas empresas privadas. É um fundamentalismo religioso que o mercado vai resolver tudo, que a empresa privada que resolve. É por isso que eles estão privatizando, eles foram capturados, foram domesticados pela lógica do mercado, entregam tudo para essas empresas privadas, que é um retrocesso imenso, porque o serviço público funciona quando tem investimento e funciona muito bem. Não é à toa que esses mesmos deputados, esses mesmos setores, defendem que os seus filhos entrem nas universidades públicas. Eles querem seus filhos lá na USP e na Unicamp, daí, porque é pública. A Unicamp é pública, a Unesp é pública, as nossas universidades federais são públicas e com qualidade, porque tem o mínimo ali de investimento. Ouvi o senhor falar da tribuna também, até rebatendo discursos contrários ou favoráveis à privatização desses equipamentos, é que eles estavam sucateados, ou seja, o Estado, de alguma maneira, ou deliberadamente, não investe, precariza e depois vende? Exatamente, Jorge. Eu fiquei perplexo e assustado com o que eu fiz uma visita aqui no complexo do Ibirapuera, na parte interna, com os atletas. Fomos com uma comissão de deputados de vários partidos, nós ficamos horrorizados com o abandono, com o sucateamento, com a precarização de todos os equipamentos, da pista de atletismo, que, como eu disse, é um celeiro que produz, que forma vários atletas em várias áreas, que são medalhistas, inclusive. No caso do Conjunto Constâncio Vaz Guimarães, quando o deputado fala Ibirapuera, não é o Parque do Ibirapuera, é o ginásio. Aqui, o ginásio com o complexo todo. O complexo do entorno, que tem piscina, o campo de futebol, então, ele foi o Ícaro de Castro Melo, foi totalmente sucateado, o Mauro Pinheiro, Foi totalmente degradado e sucateado, justamente que a velha tática aqui do PSDB em São Paulo, ele tudo que funciona bem, tudo que é público e funciona bem, o governo vai sucateando, vai degradando para depois vender, privatizar, fazer concessão, PPP, ele dá os nomes que ele quer, mas na fundo é para entregar para a iniciativa privada. A pergunta, a provocação é se esse Conjunto Constâncio Vaz Guimarães custa ao Estado 1 milhão por mês, entre 12 e 15 milhões de despesas anuais. O que significa isso para um Estado que tem um orçamento de 231 bilhões? Absolutamente nada, Jorge. Até porque também o Estado tem que ter, ele tem uma obrigação, está na Constituição Estadual, na Constituição Federal, o Estado tem que investir na área de esporte, de lazer, tem que investir na cultura, é obrigação investir em pesquisa. Então a pesquisa não tem que ser lucrativa. Eles falam é para desonerar o Estado. Calma aí, mas a pesquisa ela não tem caráter lucrativo, ela tem uma função social, uma função científica importante que tem que ser financiada, sim, pelo poder público, ainda mais nessa área de botânica, que não tem lucro, mas que tem importância para a saúde pública, para vacinas, e a área médica. Então, o Estado tem que investir, sim, minimamente em esportes.
num espaço simbólico, que é o Ibirapuera, o complexo. Uma forja de atletas, inclusive, né? Aquilo ali não faz nem cócegas no orçamento, na verdade, né? Aliás, o orçamento do esporte, que já é um dos menores, né? Um dos menores. A Assembleia Legislativa tem um orçamento muito maior, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tribunal de Contas também. Então, na verdade, é falta mesmo de interesse e compromisso político com a área de esportes que tem. Como ficam os atletas residentes? O deputado promoveu uma audiência pública e, dada a celeridade da aprovação da matéria, a audiência acabou acontecendo depois da aprovação do projeto. Deputado, como está o estado de ânimo dos atletas que podem perder a residência, já que pelo menos 100 deles, né, Gustavo? Olha, na verdade, eles não têm nenhuma garantia de continuar no mesmo espaço, porque eu indaguei o secretário de esportes, que veio no Colégio de Líderes, e falou, a gente só vai saber disso depois da licitação, ainda vai haver no final do ano uma licitação, aí que as coisas serão encaminhadas. Na verdade, a Assembleia Legislativa assinou um cheque em branco para que a Secretaria de Esportes, para que o governo faça aí essa licitação, essa privatização. Na verdade, é privatização, não é concessão. Falo que isso é uma privatização, porque uma empresa vai construir ali uma grande arena e vai faturar horrores de dinheiro e vai ter impacto negativo no trânsito para os moradores e não vai ter mais espaço para atleta, não, porque a iniciativa privada não tem interesse em formação de atletas, nada disso. É com o poder público. Eles devem transferir para algum outro lugar, algum parque, mas não tem nenhuma garantia, mesmo... Quando se fala na construção de uma arena multiuso, aliás, que venha a substituir o velho ginásio aí, que tem mais de 50 anos, né? E que é um ginásio que nós queremos comporta tombar. 11 mil pessoas aí, faz shows, nós inclusive. Nós queremos que ele seja tombado pelo patrimônio histórico, porque ele tem valor arquitetônico, tem valor Está inserido na paisagem de São Paulo, pelo menos nessa área aqui do Ibirapuera, há muitos anos, né? Foi o mesmo o arquiteto que construiu foi o mesmo que construiu o Maracanãzinho, que é o mesmo modelo, aquela cúpula, né? Sim. Deputado, eu queria ouvir também do senhor, o senhor citou a questão das desonerações fiscais e está aqui também em discussão o projeto que modifica a alíquota do querosene de aviação. O senhor ouviu, digamos, alguns argumentos que isso traria mais emprego, novas rotas aéreas para São Paulo, que estava ficando caro enquanto hub, né, de distribuidor de voos no país. Como é que o senhor vê esse argumento e o governo abrindo mão de arrecadação? Olha, 25 para 12%. Na verdade, não tem nenhum estudo, o governo não apresentou nenhum estudo, nenhuma fundamentação, nenhuma argumentação, nada. É só um discurso, né? E esse discurso sempre aparece quando o governo publica os decretos de desoneração, de isenção, de benefício fiscal. Mas, por exemplo, tem várias empresas do agronegócio que tem os benefícios fiscais, mas o agronegócio hoje é todo mecanizado, não gera emprego. Os grandes frigoríficos recebem essas isenções, a Ambev recebe, mas são empresas que não criam um número significativo de empregos. Pois é, eu queria saber também, e o benefício cruzado que pode chegar ao consumidor? Se eu tenho o combustível, que representa 30% do custo de colocar um avião no céu, isso também, baixando esse custo, não poderia se refletir nas tarifas aéreas? Não, nem um pouco. Olha, você pode ver a questão dos frigoríficos, que a gente acompanha de perto, porque esses frigoríficos, além de serem beneficiados com as isenções, são os grandes devedores da dívida pública do Estado de São Paulo. Só a Sadia, até recentemente, devia mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o fisco estadual. Então, os frigoríficos têm grandes isenções fiscais, mas a carne continua cara para a população. Eu sou vegetariano, como carne, mas as pessoas reclamam, Jorge, do preço da carne. Então, no Estado de São Paulo não houve a diminuição do preço, do valor da carne no Estado de São Paulo por conta das isenções fiscais. Na verdade, as isenções beneficiam os empresários do setor. Sim. Deputado, que outras ações de mandato? O senhor está tão vigilante, eu fui até as suas redes sociais, vi ações na área da saúde, do Emílio Ribas, vi ações também, é claro, como professor, diretor de escola, citando aí o Plano Nacional de Educação e tudo mais. Vamos falar de outras ações de mandato, deputado? Na área de saúde, por exemplo. Olha, você citou uma que é o Emílio Ribas. Nós estamos defendendo o Emílio Ribas sendo degradado, sucateado, precarizado, correndo risco de fechar, que é um instituto importante, né, de combate às epidemias. Ele tem um papel fundamental nessa área. Eu fiz uma audiência pública. Mais que centenário. E ele está totalmente abandonado. Houve uma reforma lá que fechou leitos. A situação lá é grave e é gravíssima. Nós estamos fazendo pressão
para que ele seja reativado imediatamente. Sim. Entendeu? E muitas outras áreas que nós estamos, a área da educação, que é a nossa área prioritária, nós estamos aí denunciando, Jorge, ainda as mais de 100 escolas de lata do estado de São Paulo. Que ainda estão aí. As escolas estão perenizadas, não vamos dizer foram assim. ainda substituídas por escolas de alvenaria. Nós estamos com falta de papel higiênico nas escolas, falta de material didático escolar, falta de material de limpeza nas escolas da rede estadual. E o governo fica fazendo maquiagem, inventando o Inova não sei o que São Paulo, falando que vai repartir as férias das escolas estaduais em 4 vezes. Imagina ter férias agora, Jorge, em abril, em julho, em outubro e entre dezembro e janeiro. Imagina Isso está combinado com a rede municipal? Não, a questão é que ele não combinou com os russos, né? Não combinou com as redes municipais e com a rede particular de ensino. Imagine uma família que tem um filho na escola municipal de São Paulo e na escola estadual. Um sai de férias, o outro não, a família não vai poder viajar, não vai poder fazer nada, ou está na rede particular e na rede estadual. E pior ainda para os professores que têm acúmulo de cargo, que trabalham nas duas redes. Muitos professores, uma boa parte, têm 2 cargos, porque quem vive da educação, do magistério, trabalha em 2, 3, 4 escolas, em 2, 3 redes de ensino, na rede estadual, na rede municipal, na rede particular. Então, isso vai virar um caos, né, se isso for efetivado. É para o ano que vem. Né? Nós vamos entrar com uma ação na Justiça, no Ministério Público, contra essa determinação que o governador Dória anunciou recentemente. Já que o senhor falou em questões educacionais também, lhe preocupa, deputado, a questão da violência nas escolas aí? Sem dúvida, olhando o mapa, furto, ameaça, lesão corporal, 225 mil casos. Eu pensei que tivesse lido errado, deputado, porque eu vi a matéria sobre as 226 mil assinaturas do Emílio Ribas. Eu vi outra vez 225 mil, quando eu fui ver, eram os registros, as ocorrências. São centenas todos os dias na rede. Exatamente. Olha, a questão da violência escolar tenho denunciado exaustivamente aqui na tribuna, Jorge. O Estado de São Paulo, ele está propiciando o aumento da violência nas escolas através de medidas como o corte drástico de uma boa parte do programa Escola da Família, que é um programa que existe desde 2006 e ajuda a diminuir a violência nas escolas. A diminuição drástica também do número de professores mediadores, que é um professor que media, né? Ele ajuda também a neutralizar a violência nas escolas. Esse professor foi afastado das escolas. O governo estadual extinguiu vários cargos, né? Então, são poucas as escolas que têm um professor mediador. E, além disso, a falta de funcionários do quadro de apoio escolar. Nós não temos agentes de organização escolar. A maior parte da rede não tem o quadro completo, faltam funcionários. Daí, logicamente, com isso tudo você aumenta a violência, sem contar a superlotação de salas. Inclusive dentro da escola, deputado, porque parecia que era uma área protegida entre muros. A gente está falando de violência dentro da escola. Tem 2 violências, uma externa e uma interna. Né? As 2 violências devem, fora da escola, ela tem que ser combatida aí com policiamento. Sim. Mais intensivo, com a ronda escolar. Agora, dentro da escola, através de projeto pedagógico, com funcionários, com diminuição do número de alunos, com um projeto pedagógico voltado para neutralizar essa violência, abrindo a escola para a comunidade. Por isso que tem que ter um programa Escola da Família, trazendo a comunidade, trazendo a família para dentro da escola, para as ações culturais na área do esporte, de lazer. É importante esse intercâmbio da comunidade com a escola. Isso ajuda a diminuir a violência. É momento também de se não investir resolve, mais mas ajuda. De escola em tempo integral, já vista que, digamos, tem caído ano após ano a taxa de fecundidade, a quantidade de pessoas, de crianças aí que demandam escolas. Seria um momento também de repaginar a sala de aula e as escolas? Onde é possível, onde a comunidade aceita, porque você tem que consultar a comunidade. Sim. Se ela quer ou não a escola de tempo integral. Tá. Isso é fundamental. Agora, em algumas regiões onde há necessidade, o governo pode investir, mas não nesse modelo do governo aí, que é uma farsa total, não tem estrutura, não tem sala de leitura, não tem biblioteca, não tem sala de informática, não tem banda larga, não tem as oficinas, o aluno não pode ficar 8 horas dentro de uma sala de aula, pior ainda, né? Sem merenda, sem alimentação adequada, sem almoço, sem janta, sem lanche. É isso que nós temos, um depósito de crianças. A escola de tempo integral hoje no estado de São Paulo não tem estrutura.
para funcionar. Agora, lógico, se a escola, se a comunidade precisa, se ela deseja, se ela está reivindicando, o Estado tem que oferecer, mas ele tem que oferecer, sobretudo, as condições objetivas que garantam a dignidade desses alunos, com toda a infraestrutura. Escola pública, gratuita e de qualidade. E de qualidade para todos, isso é um mantra do seu mandato, exatamente, deputado. para todos, né? É o que o senhor tem dito sempre. E da Aliás, creche à de outra universidade. parte, o senhor lamenta, do outro lado, a construção de presídios, inclusive a privatização. O senhor chegou a falar aqui, eu não lhe perguntei, eles vão privatizar os presídios, um absurdo total. Agora, se você tem escola, você tem diminuição de presídios. Quanto mais escola, menos presídios. Mas não é um modelo que pode estar fadado ao fracasso? Eu já visto até o que aconteceu em Manaus, que são presídios privatizados e foram sucessivas rebeliões, inclusive com mais de 50 mortes. Não, esse modelo não funciona, tanto é que ele não funciona. Os Estados Unidos já está revendo, já está estatizando de novo, que não funciona, até porque o preso vira uma mercadoria e vira um instrumento de lucro porque quando a empresa ganha por preso ali dentro, encarcerado. Então, a empresa vai fazer tudo para manter aquele preso e ter mais presos. Então, você vai aumentar a indústria criminal de preso no Brasil. Vamos prender qualquer pessoa. E não recupera. Você pode ser preso por uma bobagem e fica no sistema prisional porque você vai dar lucro para a empresa, o Estado vai pagar a empresa para você ficar lá dentro. Então, é um retrocesso, é um ataque à dignidade, né, das pessoas, mas, sobretudo, é um perigo, porque isso não resolve a situação. Isso vai aumentar a superlotação dos nossos presídios. Deputado, só para encerrar, o que faltou dizer em termos de bons debates aqui na casa, o que se pode esperar, quem entra na rede social do deputado vê também algumas vitórias, como que aconteceu em comissão, o projeto de lei 175/2019, né, sobre descarte de lixo em águas, leitos e cavas. Claro que ele vai tramitar ainda na casa, mas são pequenas vitórias, se pode falar. Com certeza, nós temos vários projetos tramitando, alguns sendo aprovados em comissões, nós temos alguns já prontos para serem votados na pauta de votação, como o projeto de lei que garante aposentadoria especial para os gestores escolares, o projeto que resolve a situação dos professores categoria O, garante a eles a utilização do IANSP e acaba definitivamente com a quarentena, com a duzentena. Eu tenho vários projetos na ponta, o que reduz a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Casa, tenho vários. Agora, tem um muito importante, que é do quadro de apoio escolar, que reduz também a jornada de trabalho dos servidores do quadro de apoio escolar para 30 horas, que está já na Comissão de Educação, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Deputado, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Jorge. Neste Prestando Contas, que hoje ouviu o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que você também acompanha pelas redes sociais a página do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência, até a próxima oportunidade. Espero você.